bom ter você aqui de novo. Olha a gente aí na Escola de Nobreza. E por que Escola de Nobreza? Eu gosto de explicar isso. Porque os nobres, eles projetam coisas nobres e na sua nobreza eles prosperam. É por isso que a gente está fazendo a Escola de Nobreza, para dar você acesso a coisas que talvez ficaria difícil de você saber. Aqui na Escola de Nobreza você vai aprender, vai crescer, vai compartilhar. E já no começo, antes da gente começar a bater nosso papo, antes de eu te apresentar a nossa convidada de hoje, eu já quero te pedir, inscreva-se no canal, é de graça, não custa nada, se inscreva aí no canal. E depois de você se inscrever no canal, o que você vai fazer? Você vai fazer o CCC, que é o compartilhar, que é o comentar e que é curtir. Faz isso, curte a gente, comenta e deixa aí a sua participação. Eu acredito que você vai ter assim um explodir de mente com tanta coisa que você vai apresentar aqui dentro da Escola de Nobrezas. E muito em breve vou trazer para vocês boas novidades, tá bom? Prepara o coração aí. Hoje a gente vai receber aqui uma pessoa assim muito especial, uma pessoa que é nobre. A gente só traz gente nobre aqui, você sabe disso. E a gente vai trazer aqui para você conhecer na Escola de Nobreza uma pessoa que faz uma diferença nesse mundo, nessa geração, e não só nessa geração, mas nas gerações futuras. O serviço que ela faz, o trabalho que ela faz uma semeadura assim que é um negócio impressionante que vai impactar aí várias gerações por esse Brasil. Bem-vindo ao nosso podcast, tia Keila. Opa, meu amigo Gilmar, que bom poder estar aqui com você para compartilhar. E eu estou me sentindo nobre. Você é nobre. Obrigada. Estou muito agradecida. Que alegria ter a senhora aqui, que nos atendeu assim tão prontamente, com o coração tão aberto. Eu estava assim com muita animação para a gente chegar nesse momento, para a gente começar a ter aqui uma conversa. Antes da gente começar a falar dos seus projetos, para quem não conhece, quem é a tia Keila? Vamos lá. Então, a tia Keila é uma mulher casada com o Daniel há 20 anos, que tem 2 filhos, o David de 18 e o Danilo de 14. Sou apaixonada por crianças, apaixonada pela educação. Sou pedagoga, especialista em educação emocional, educação sexual e prevenção de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. E a minha prática pedagógica já faz 21 anos de atenção para a infância, tanto na educação cristã quanto na educação como um todo. Então, essa sou eu, assim, um pouquinho, assim, né, num resumo. Que maravilha. E estava conversando com você antes da gente começar, você também, dentro de todo esse projeto aí, você vai vir também como uma pré-candidata a vereadora? Isso mesmo, né? Nós estamos como pré-candidata a vereadora e nessa... Para sair para qual cidade? Pela cidade de Contagem. Pela cidade de Contagem. Isso, pela cidade de Contagem, que eu tenho um carinho especial, né? A cidade onde a gente já foi trabalha, plantado, já tem uma raiz. Né? É verdade. Então, assim, nós estamos ali pelas crianças, por essa pauta que é tão cara, tão necessária e tão difícil, né? De encontrar pessoas que tenham essa facilidade de lidar e projetos para poder trazer uma diminuição nas estatísticas que nós precisamos para vencer esses desafios. De todo o seu currículo, tia Keila, que você trouxe aqui, a cereja do bolo, você ainda é cristã. Sim, sou cristã. Conheci Jesus com 14 anos de idade. Com 14 anos? Na adolescência. Foi a primeira pessoa da família a se fui a segunda. Meu irmão mais velho primeiro, e depois dele eu fui, depois de mim a minha mãe. E aí nós estamos nesse processo de conversão da família. Por que você foi para o evangelho, foi para o cristianismo? O que aconteceu? O que foi o seu chamado? Como é que foi isso? Então, Gilmar, você acredita que o meu irmão foi primeiro, né, para a igreja? A gente viveu num lar muito conturbado. Minha mãe e meu pai brigavam muito, não conheciam Jesus, né? Então, nessas contendas e brigas entre eles, Deus começou a trabalhar na vida do meu irmão. E ele leu o Pentateuco, os Pentateucos, né, os 5 primeiros livros, e começou: eu quero conhecer esse Deus que eu tô lendo dele. E foi para a igreja onde a gente congrega até hoje, na Assembleia de Deus lá de Jardim Bandeirantes, no Água Branca. E aí ele entrou na igreja, na escola dominical, e aceitou Jesus. Que lindo. Aí ele falou: eu quero apresentar para vocês o Jesus que andou com o povo de Israel no Egito 40 anos e a sandália não desfez nem a roupa. Doido. Eu quero. E aí eu falei: gente, eu quero ir também. Uma adolescente ainda, né? E aí quando eu entrei na igreja, eu falei: gente, que paz maravilhosa que eu tô sentindo. E aí eu vi o pastor falando sobre uma esperança, né? Romanos 12:12, alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação e perseverar em oração.
Falei, gente, eu quero essa esperança. Que esperança é essa? E aí parecia que Deus estava... Parecia não. Deus estava me ouvindo no meu, né, interior ali. E o pastor fala, alguém está perguntando que esperança é essa? A esperança de morar no céu, onde não haverá dor, briga, rancor, tristeza. E era o que eu estava vivendo em casa. Então, ainda como uma adolescente, eu ouvi a voz de Deus, levantei minha mão e aceitei Jesus. Muitos da família ficou assim, não, é coisa de adolescente, vai passar, vai passar. E é só modinha. Aqui até hoje, né? E como que você virou a tia Keila? Então, assim que eu fui para a igreja, né, a nossa igreja estava próximo de fazer... assim que eu me converti com 14 anos, 3 meses depois da minha conversão já foi o batismo, eu já quis me batizar, já tinha fazendo, né, o pré-batismo. E tinha um congresso infantil na nossa igreja. Então, o nosso pastor, ele sempre tinha visão das professoras levarem as crianças no banheiro, não deixar elas saírem sozinhas. Então, ele me pegou e falou, olha, tia Keila, senta aqui no cantinho do banco, cada professora, e você vai direcionar as crianças no banheiro quando elas quiserem ir, não deixa elas sozinha. Então, tinha uma visão já mesmo, assim, protetiva ali na igreja, e um trabalho excepcional com as crianças. Aí eu comecei, eu quero aprender, eu quero fazer curso. Aí eu fui fazer curso, eu comecei a trabalhar numa escola como ajudante, aí eu quis fazer pedagogia, e aí foi as coisas acontecendo e fluindo naturalmente, tudo dentro da área infantil. Você, antes de se tornar tia Keila, você sempre teve uma pegada com criança, sempre foi chegada a criança? Então, ou isso despertou em você depois que você começou a trabalhar na igreja? Então, eu sempre gostei de pessoas, eu sempre fui muito atenta às pessoas, eu sempre fui muito preocupada com as pessoas, eu sempre tive isso comigo, até pela vivência, né, de às vezes muitas brigas, eu sempre queria resolver problemas. Então, eu me colocava nessa posição de resolver. Então, eu sempre tive muita facilidade de conversar com as pessoas, de estar... Na minha adolescência, antes da minha conversão, a gente morou no interior, então eu fazia um programa de rádio lá, ainda adolescente. Eu amadureci muito rápido, né? Pela vivência da minha história também. Eu tive que dar uma virada, rápido. Assim, muito rápido. Às vezes minha mãe brigava com meu pai, eu tinha que ficar em casa para cuidar de tudo, fazer comida. Então são coisas que eu já tinha esse contato muito forte com pessoas e cuidar de pessoas. Então, e a infância, cuidar da infância é a coisa mais linda, porque se tem um público grato, é a criança, né? Porque ela sabe quando você gosta dela, quando você tá dando atenção. Então, para mim, foi muito gostoso cuidar delas. Foi algo assim que eu imagino já ter tido de Deus, né? Uma instrução ali, até no deserto que eu passei, para ter essa percepção e esse olhar acolhedor para com elas. Eu vou ouvindo a sua história assim e vou lembrando que criança é uma coisa interessante. O que você faz com a criança fica plantado nela, tanto bom quanto ruim. Eu também tive uma formação cristã e eu fui muito privilegiado porque eu fui muito cercado de líderes, de pessoas sempre da liderança que sempre estavam... Que me acolhia, gostava de mim, me chamava, porque minha mãe me vestia assim de terninho, né? Pastorzinho, de pastorzinho, né? Então, o pessoal achava engraçado, então sempre me chamava, me colocava sempre nos primeiros lugares, sempre me dava oportunidade. Tinha alguns pastores que eles olhavam assim no culto e procuravam, cadê o Gilmar? O Gilmar tá aí? Põe o Gilmar sentado aqui. Isso, quando eu estava me preparando para vir para cá, pensando na nossa conversa, eu comecei a me lembrar dessas pessoas que semearam na minha vida quando criança e me ajudou a me tornar quem eu sou hoje, a liderança que eu tenho hoje, foi por essas pessoas que cuidaram de mim, que me incentivaram, que me liberaram assim cedo. Eles me colocavam, não cresci muito, né? Mas eu bem baixinho, eles me colocavam em cima do murinho assim do altar para me dar oportunidade, e aquilo foi um negócio maravilhoso. Hoje eu não tenho problema nenhum em falar em público, não interessa o tamanho do público, mas isso veio disso, quando criança que plantaram em mim. E eu acho muito interessante esse trabalho que você vem desenvolvendo, mas tem uma parte da sua história, eu estava pesquisando isso e a gente não conversou nada sobre isso antes, que você passou por um certo trauma na sua vida. Você passou por um momento traumático. Sim. Você poderia compartilhar alguma coisa com a gente? Você não precisa aprofundar, claro, se você não quiser. Tranquilo. E quando você está dizendo, né, que você fez você voltar na infância e relembrar, eu fico feliz com isso. A gente precisa fazer esse exercício sempre, né? Voltar sempre a ser criança. Ontem eu estava fazendo uma formação com as professoras de uma escola infantil e eu falando para elas eu pedi a elas que levassem para nossa aula algo que remetesse à infância delas.
E assim, foi muito lindo vê-las se emocionando mesmo, de lembrar daquele tempo, que por muitas vezes a gente esquece dele. E a infância é o chão que a gente pisa a vida toda. Então, o que a gente viveu lá afeta a gente hoje, as nossas atitudes, né, a forma da gente lidar com o problema, tudo isso está interligado com o que a gente viveu. E é muito importante ter essa percepção de ir lá atrás e às vezes ver o que foi positivo, o que não foi, que às vezes eu estou replicando sem querer, né? Porque isso acontece. Então, principalmente no que diz respeito a cuidar da criança, porque você acaba replicando algo que te feriu achando que é assim que tem que ser, e não é. Principalmente a gente que tem Jesus, você tem que replicar o que te curou, o que te resgatou, o que te trouxe paz, alegria, não o que te feriu, o que te machucou, o que te fez chorar, né? Posso até queria até colocar um ponto aqui, se você me permite. Pode. Até uma parte negativa, mas para falar mais com as pessoas que estão em casa. Geralmente, pais violentos não se justifica. Pais violentos geralmente tiveram uma vida de violência quando criança. Sem dúvida. É uma replicação. Tudo na nossa vida, né? A gente só dá o que a gente tem. Se eu recebi violência, se eu não virar a chavinha da minha mente, do meu coração e trazer ali uma ressignificação, eu vou perdurar esse ato. Ah, não, mas eu não sou nem o terço que meu pai foi para mim, por exemplo, ou meu avô, ou quem foi. E quem foi violento pra gente não é porque não nos amava, é porque não sabia fazer diferente. Aprendeu com a violência, né? Totalmente. Eu falo pra você por quê. Eu tive, né, uma vivência dessa maneira que eu te falei. A minha família tinha uma vivência de muita agressividade, meu pai muito agressivo, mas o meu pai foi muito melhor que meu avô foi pra ele. Então, assim, a gente perdoar e entender as pessoas é algo assim, é um pontapé inicial para você mudar a sua história. Porque tem gente que utiliza dessa violência ou desse ambiente que viveu difícil para justificar, às vezes usar droga, às vezes beber, às vezes fazer coisas erradas, né? E a gente não pode pensar isso. Tudo que a gente viveu é para o nosso aprendizado. E o que a gente pode fazer para que outras famílias não vivam o que a gente viveu e que machucou a gente? Vamos educar? Vamos mostrar que violência não precisa de violência para resolver nada? A violência mostra mais o descontrole do adulto do que da criança, porque a criança, ela tá aprendendo a ser gente, né? Ela tá crescendo e vendo o exemplo. Se eu dou o exemplo de violência... É o que ela vai levar para frente, vai levar para a vida. E interessantíssimo, assim, que eu trabalho com prevenção de abuso e exploração. A criança que vive em um lar violento, ela nunca vai contar sobre abusos no lar. Ela nunca vai Porque ela vai ter medo de uma outra violência pelo que ela está falando. Com certeza. Meu pai não vai acreditar nisso nunca, minha mãe não vai acreditar nisso nunca. A culpa é minha. E o abusador já utiliza isso. A culpa é sua, foi você que fez, ninguém vai te acreditar em você. Tem abusadores diversos casos que a gente já pegou, e um que marca muito a minha história, que eu sempre gosto de falar, um filho de pastor lá no Espírito Santo. Ele falou: tia Keila, eu era abusado pela mulher que cuidava da casa do meu pai, que era pastor da cidade. E ela fazia de tudo para que o pai dele batesse nele por algo que ele não fez. Às vezes fez ou não fez, coisas de criança, mas ela fazia uma proporção muito maior para que ele pudesse apanhar. E aí, quando ela estava sozinha com ele, ela falava: viu? O seu pai não acredita em você. Ele acredita em mim. E o que eu falar, ele vai fazer com você. Nossa. E aí ele foi perdurando aquele abuso por muitos anos. Foram descobrir... Ela começou a trabalhar, ele tinha 9 anos, terminou com 13. Ela abusou dele de 10 anos até os 13. Foi quando eles mudaram de cidade e não levou ela. Então, você pensa, quando a gente fala assim, né? Ouça as crianças, atente-se para as crianças, é uma coisa assim, é um fato verídico de atitudes que a gente tem que ter preventiva. Deixa eu falar com quem está nos assistindo o seguinte, queria que você comentasse aí para mim: você foi criado num lar violento? Escreve aí: eu fui criado num lar violento. Ou não, eu não fui criado num lar violento. Só para mim entender a sua dinâmica, para ver se você está pegando o nosso filho aqui. Mas eu queria voltar com você, tia Keila, na sua parte que foi traumática para sua vida. Sim, vamos lá. Eu me converti com 14 anos de idade. Comecei, né, sempre trabalhando com as crianças. Em 2000, a minha vida, esse lar violento, esse relacionamento conturbado de pai e mãe,
é uma violência muito grande para o filho, porque o filho se acha culpado daquilo, Do que ele tá quer acontecendo. resolver o problema do pai e da mãe. E aí a gente estudando sobre a infância, a gente percebe que quando a criança é sujigada dessa forma, ela não deixa de gostar de quem a maltrata, ou às vezes faz aquilo mesmo sem intenção, ela deixa de gostar de si próprio. Então, Ela passa a se punir, então, também? totalmente. Se punir, tomar os cargos, né? Tomar os fardos para ela, tentar resolver as coisas, tentar se anular para fazer o outro ficar bem, enfim. Foi passando os anos, Deus trabalhando comigo e eu trabalhando com as crianças e esse processo acontecendo. Em 2011, eu conheço a Damares Alves. E no relacionamento com ela, na vivência com ela e toda a ação dela, que era uma ação muito também política também, né? Eu fui entendendo um outro lado que eu não entendia e que eu imaginava que não podia ter um vínculo, que é política e religião. E ela foi me mostrando assim, peraí, não é assim. A igreja não pode envolver com a corrupção, o pecado, mas a política ela faz parte da vida da gente. A igreja também é política, tem toda uma organização. Faz parte da organização da cidade, né? A sua casa é política, tem ali um sacerdote, tem os filhos, tem o pai, tem uma autoridade. Então tudo é político. E aí ela foi entendendo, ela foi me mostrando isso e me mostrando o que é o abuso, como que acontece o abuso. Aí eu fui me aprofundar e me especializar nisso. E em um dos cursos, que é o Claves Brasil, que eu sou agora, hoje eu sou formadora também dessa metodologia, que é de prevenção, eu fui descobrir que o que eu vivenciei na infância foi abuso. E para mim não tinha sido, porque para mim, na minha cabeça, o abuso era relação sexual, né? Não era ver uma parte íntima, isso não era abuso. Ver um vídeo pornográfico, isso não era abuso, né? Era errado, mas não era um abuso. E aí eu fui lembrar de situação que a gente vivenciou, que eu vivenciei na minha casa não, né? Na casa dos meus avós, que foi o meu avô mostrando a parte íntima para mim em certo dia que a gente estava lá. E com a visão de que aquilo era um abuso, eu falei, eu preciso resolver isso dentro de mim e também com a minha mãe, né? Eu preciso contar isso para minha mãe. Já estava, né, casada, já tinha filho, meu avô já tinha falecido. E aí eu conto para minha mãe, falo, mãe, aconteceu isso e isso lá, meu avô mostrou a parte íntima, eu saí correndo, depois nunca mais, só lembra que nunca mais eu queria ficar sozinho com ele, porque ele morava numa casa diferente da minha avó. Ele sempre trabalhou nas fazendas. Então, quando ele aposentou, tipo assim, ele voltou para a casa da vovó, mas fizeram uma casa separada para ele. Então, saindo da casa da vovó e indo para a casa dele, que ele fez isso. E aí ela falou para mim, aí ela foi me contar situações que tinham acontecido, piores do que aconteceram comigo. Dentro da família. Dentro da família, mas que ninguém falava nada. Eu falei, isso está erradíssimo. Porque quanto mais a gente não fala, mais isso perdura. Isso tem que ser falado. Mesmo que o vovô já morreu, mesmo que ele não está aqui mais, a gente precisa fortalecer o nosso povo para entender que isso está em qualquer lugar. Me permita uma coisa, Tia Keila, sem querer cortar o seu raciocínio, porque você vai falando e a minha mente... É muita coisa. A minha mente vai abrindo... São muitos leques. E vai me abrindo aqui, porque eu começo... não sei se vai ser uma pergunta que você talvez não queira responder. E você fala que você... essa situação, por muito tempo, você esqueceu disso. Você não lembrava que isso aconteceu. Neutraliza a mente. E você casou, você já tinha filhos? Quando você já tinha filhos... Na sua vida, depois de casado, você passou por alguma, como eu digo, por alguma dificuldade no casamento, talvez por alguma coisa inconsciente que tinha lá atrás? E eu tô te perguntando isso porque tem muita mulher nos assistindo agora, sim, que às vezes elas têm uma dificuldade dentro do casamento delas, principalmente relacionado à parte íntima, que são, sim, problemas lá de trás que elas não resolveram, sim, às vezes nem sabe que tem que resolver, acha que não tem que resolver. E talvez ela olhe pro casamento dela e fale assim, poxa vida, mas eu gosto do meu marido, ele é um cara legal, mas tem uma barreira ali entre os dois. Você teve alguma coisa desse nível? Então, no meu casamento, nessa área, a minha maior dificuldade foi a questão do ciúme, do medo do meu esposo, às vezes, ser agressivo também, como meu pai era. Vem uns reflexos dessa situação de violência mais da minha casa como a casa paternal ali, não muito do abuso. Sim. Do abuso eu acredito que sim, mas foi algo que, como a minha mente neutralizou e foi pontual, foi aquilo que aconteceu.
E depois que eu fui descobrir situações que tinham acontecido com outras pessoas que eu amava, que eu amo muito, e que eu poderia ter evitado contando, veio para mim uma responsabilidade muito grande de dizer, peraí, se eu tivesse falado ali atrás, teria ligado ao alerta de muita gente e não teria acontecido tão profundo como aconteceu com outras pessoas que eu amava. Então, assim, eu acredito que foi um empurrão mesmo, assim, de Deus mesmo, falar assim, aqui, vá fazer o que você não teve ninguém para fazer lá atrás. Não teve ninguém para te instruir sobre isso, porque eles não sabiam. Então, agora, bora levar esse conhecimento para as pessoas saberem disso, né? Qual foi o processo de ressignificação que você passou para você conseguir resolver essa questão? Toda essa formação, todo o estudo que a gente faz em torno do abuso e da prevenção, ele vai formando e curando a gente para que a gente possa trazer isso para o outro. Porque só de eu conseguir falar sobre isso abertamente... Hoje, com tranquilidade... Isso é maravilhoso. Tá curado. Você tá falando da sua família, né? E eu não tô falando que eu não amo meu avô. Eu amo ele, eu amava ele demais e continuo amando ele. Mas eu sei que em algum momento da vida dele, ele distorceu as coisas e não tinha ninguém ali para poder instruir de alguma forma. E existem muitas pessoas assim. Existem muitos abusadores, pessoas que às vezes não eram abusador, passou a ser abusador. Então a gente precisa falar disso a todo momento, a todo tempo, porque se tiver alguém que às vezes acha que isso está se naturalizando de alguma forma, vai encontrar, opa, peraí, não está não. Se na sua mente quer trazer essa normalização, ela não pode existir, porque isso é errado, isso não pode acontecer. Eu tenho um evento que a gente faz uma vez a cada ano, eu faço 2 vezes cada ano, chama Método Play, que são 3 dias que a gente traz um grupo de pessoas e a gente faz vários trabalhos, inclusive a gente trabalha muito cura interior e outros assuntos. Uhum. A gente trabalha muito o desenvolvimento pessoal das pessoas. E eu te perguntei isso porque exatamente a gente encontra com muitas mulheres, e eu vou chegar nas crianças, mas a gente encontra muitas mulheres que são frias no casamento. Sim, tem não conseguem ter prazer também, não conseguem ter alegria, não conseguem ter comunhão, intimidade. Uhum. E quando a gente vai mexer, quando a gente vai trabalhar, quando a gente vai aprofundar, tá lá um abuso que de repente a mente bloqueou, a pessoa esqueceu. Sim. Mas é uma barreira ali na vida da pessoa e é por isso que eu te perguntei. Na sua ressignificação, você fez algum trabalho terapêutico? Até hoje tem que fazer. Tem que fazer. Sempre. E eu quis te perguntar isso intencionalmente, por quê? Eu não sei aonde você atua, se é assim. Dentro de uma parte da igreja, dentro de uma parte do pessoal evangélico, existe ainda muito preconceito contra a terapia, sim, contra a psicologia. Sim. Existe esse tabu, tipo assim, psicologia do diabo. Sim. Inclusive, eu tenho uma filha que é psicóloga, ela está morando hoje na Europa, e ela lá na Europa ela ainda atende muita gente aqui no Brasil. Mas como é que é isso? É por isso que eu quis te perguntar. Então, você foi para terapia e ainda faz terapia e é aconselhável fazer, sim, e não tem nada do diabo lá? De maneira alguma. E eu sempre falo para todo mundo, né, que quem sofre esse tipo de situação, não só violência sexual, né, é todo tipo de violência. A gente precisa de ajuda. A gente precisa de profissional. Deus deixou aí, né, a ciência, Deus deixou tudo isso pra gente. Assim como os médicos, né? Como a polícia, como os políticos. E às vezes a gente acha que é só uma dor de barriga, né? É só no corpo, da cabeça para baixo que precisa de ir para o médico, né? O que tem na mente não precisa, e pelo contrário, né? A gente precisa tratar o corpo inteiro e se deixar ser cuidada também, né? Então é um processo e eu preciso sempre. E quando eu vejo as pessoas que passaram por situações abusivas e que não buscam tratamento, eu sei que a dor e a ferida tá gigantesca, porque imagina passar por isso sem ajuda terapêutica, sem a ajuda de um profissional, né? De compartilhar com alguém que vá ter ali ferramentas para te ajudar a organizar tudo que está na mente. Isso é muito importante e, sem dúvida, no que diz respeito principalmente ao abuso, é importantíssimo para ter cura e transformação. Você que tem a ver com o que eu estou falando, queria que você escrevesse aí, se você já curtiu o canal, queria que você escrevesse "Eu preciso de ajuda". Vai ser muito bom você escrever isso. Escreve assim, "Eu preciso de ajuda". Escreve aí no comentário e a gente vai te mandar um link aí que você vai receber muita ajuda. Só você que precisa de ajuda, escreve aí, "Eu preciso de ajuda". Você ressignifica então, tia Keila, e aí você levanta uma bandeira que é defender as crianças. Isso, o que acontece? Sempre trabalhei evangelização infantil, né? E entendendo todo esse processo, eu fui
Sabe quando Deus te leva a um texto e ele te faz chorar naquele texto? Fui para Mateus 18, onde vai dizendo dos discípulos naquela discussão, quem é o maior no reino, quem é o maior no reino. Jesus pega uma criança, coloca no meio deles e diz, olha aqui. E olha aquela época, né, Gilmar? Uma época que a criança não era vista, que a criança não era respeitada. Não entrava na história. Se nem hoje é muito, imagina aquela época, né? Então, assim, Jesus, ele vem dar protagonismo para a infância. Ele põe uma criança no meio e fala que olhe para elas. Se vocês não ficarem como elas, se vocês não se converterem e ficarem como elas, nem no céu vocês vão entrar. E aí ele continua, aquele que recebe uma criança tal como essa, está me recebendo. Então, olha o que Deus está falando. É excelente o trabalho com elas, tem que ser o melhor, tem que ser a prioridade. É isso que Jesus está dizendo. E aí ele continua no texto dizendo, e ai daquele que fizer tropeçar um desses pequeninos. É forte, melhor lhe fora pendurar uma pedra de moinho no pescoço e se lançar na profundeza do mar. Que Gilmar, forte, hein? Antes do ECA, antes da Constituição, a Bíblia está aí. A Bíblia está aí. Só que a interpretação só é para a vara. Quando se diz quando se diz respeito à infância, muitos lugares é só a vara, a violência. Porque a vara que a Bíblia está dizendo não é a violência. A vara que a Bíblia está dizendo é a disciplina. E a disciplina não tem nada a ver com violência. Não tem a ver com a Pelo violência. contrário. Quando você disciplina alguém, você não vai violentar. Você vai disciplinar, você vai direcionar. Então, essa interpretação é muito séria. Então, no que diz respeito à infância, eu vi em Jesus o maior protetor. E aí, quando você vai para o capítulo 19, que ele está falando lá sobre a questão do divórcio, aí vai para o versículo 13, tá vindo as crianças, aquele burburinho, Jesus para o assunto do divórcio. As crianças chegam exatamente no momento... Dessa conversa, tá lá, você pode ver, o início do texto é divórcio, então assunto de adulto. Aí as crianças chegam, os discípulos, parou, criança não, porque agora é assunto de adulto, tem homem chorando, tem mulher... Não. Ele para tudo, fala, não, pode ficar aqui com o assunto de adulto, que eu quero é tocar nas crianças. Ah, gente, eu quero é tocar nas crianças. Eu também, eu quero é tocar nas crianças. Desses adultos pra lá, essas pessoas que ficam fazendo confusão, que tá preocupado com poder, tá preocupado com cargo, tá preocupado, criança tá preocupada em ser feliz com o simples, né? E aí o que Jesus me ensina nesse texto? Claramente, quanto antes as crianças me conhecerem, tocarem em mim e terem um relacionamento comigo, menos problemas de adulto vocês vão ter amanhã. Porque que coisa forte. O chão que nós pisamos a vida toda tá aqui, ó, na base. Então eu tenho que tocar nelas agora. Deixa os adultos se virarem, porque eu quero tocar nelas. Se as igrejas, se a sociedade... A sociedade entende isso. Acabou. A gente não vai ter mais problema, porque a gente vai verdadeiramente proteger. E aí, Gilmar, a gente percebe uma sociedade que, igual esses dias aí para trás, o Dia Mundial do Funk, parece que vai ter um dia do funk. Gente, um estilo musical que traz uma desvalorização da mulher, porque a maioria das letras é desvalorizando a mulher, trazendo a mulher como um objeto, e a mulher mesmo cantando que ela é um objeto. E as crianças estão vendo isso. Então, a gente percebe que a sociedade precisa muito ainda entender o que tem que ser verdadeiramente prioridade. Proteção integral é proteção daquilo que é errado. E a criança não pode ter acesso ao que é obsceno, pornográfico e erótico. Ela precisa ser protegida desse conteúdo. Mas não é isso que a gente vê. Não é isso que a sociedade está pregando hoje. Não é, porque a cultura e a liberdade de expressão quer ultrapassar a proteção da infância. E isso não pode acontecer. Porque a Constituição, o ECA, todas as nossas leis mostram que a criança precisa de prioridade absoluta. Ai, gente, é muita coisa assim que acontece, que você percebe que não há verdadeiramente uma visão de proteção da criança. E aí, nós estamos vendo os prejuízos aí na sociedade. Nós temos hoje uma sociedade que está uma parte da sociedade bem destruída, bem desnorteada, porque quebraram, né, removeram os princípios, quebraram os princípios, mas que bom que a gente tem pessoas que têm a consciência de levantar e lembrar aonde a gente tem que tratar pelo menos as crianças, porque uma criança bem conduzida hoje, ela não é um marginal de amanhã. E deixa eu te dar um dado aqui que eu até trouxe para não falar nenhum pontinho errado, que tá aqui, ó. Aumentou em 360% o número de crianças de 7 a 10 anos que postam fotos nuas na internet. Que coisa terrível. Olha isso. De 7 a 10 anos. Gilmar, de 7 a 10 anos de idade. Olha só, cerca de 366 crimes cibernéticos são denunciados por dia no Brasil. A maioria das vítimas encontradas em materiais de abuso infantil online são meninas de 3 a 10 anos de idade. Coisa Gilmar, 10 anos é a média de idade das crianças brasileiras que acessam a pornografia pela primeira vez. E eu sei que esse número, a idade, é muito menor.
tem diminuído ainda mais a idade das crianças que têm acesso à pornografia. Por quê? Porque eles hoje têm uma facilidade gigante de ter esse acesso. Então, o que a gente vê com isso tudo? A pornografia, essa cultura pornificada que nós estamos vivenciando ela hoje no Brasil, no mundo, mas vamos falar do Brasil, que é a nossa terra, né? Ela é muito séria, porque o que diz respeito à pornografia forma abusadores. A pornografia gera homens e mulheres abusadores. Olha como isso é forte. Muito, muito sério. Gilmar, mais de 22 milhões de brasileiros assumem que acessam pornografia. Uma pesquisa foi trazendo esses dados. Então, você imagina os que não falam que acessam. Que acessam. E então, os que mostram para a criança. E as crianças que estão acessando já sem ninguém mostrar, porque tem uma dúvida, não fala em família, e vai jogar no Google para falar e vai ver os vídeos mais pesados e depois não vai conseguir mais parar de ver. Que não tem uma família que tem um ambiente para conversar sobre isso, para que isso seja, de alguma forma, traga uma consciência para ela que isso é prejudicial para o seu desenvolvimento. Então, isso é muito sério. E isso é algo que tem que vir de políticas públicas para a gente poder ver essa mudança, entende? Sim. Então, por isso que eu percebo que a gente precisa muito mesmo de pessoas que têm essa visão, com esse olhar voltado para a base. Porque é daí que a gente vai ter frutos amanhã. Se a gente semeia bem na base, o prédio vai crescer, sem dúvida, vai crescer bem estruturado. A sua bandeira, eu sei, tia Keila, que é defender as crianças e principalmente a conscientização do abuso infantil. Isso. Você trabalha... como é que é esse trabalho? Você vai nas escolas, nas igrejas, nas comunidades? Isso, nosso trabalho é o programa Protegidos, né? Que eu sou a diretora, eu sou a idealizadora desse programa. E a gente faz o seguinte, aqui eu fiz um kit que é de músicas e atividades. Então, utiliza a arte para falar disso, né? Aqui para você que está aí nos assistindo. Mostra no meio, que acho que dá melhor para o Clíndia pegar pra ali. Para você entender. Aqui a gente fez um material voltado para princípios bíblicos. Por quê? Porque há um tabu muito grande nas igrejas para falar sobre esse assunto. E na sociedade dizem que é na igreja que se tem mais abuso. Mas eu vou totalmente, com a minha vivência, falar que na igreja foi que eu descobri que eu fui abusada. Então, da mesma forma que existem pessoas que se camuflam de cristãos para abusar de alguém, existem cristãos verdadeiros que estão preocupados com a infância. Até tem uma palavra sua que eu queria repetir aqui, que você não falou, eu ouvi você falando, que não existe pastor abusador. Existe abusador que se veste de pastor. Isso, não existe professor abusador, existe abusador que se disfarça de professor. Porque o professor muito verdadeiro, ele isso. cuida, né? Ele ama, ele protege. Eu sou professora. Não existe, eu falo que não existe mãe abusadora e nem pai abusador. Existe homens maus que querem se utilizar do poder de ser pai e mãe para abusar de crianças, né? Porque isso é muito triste você vivenciar isso. E na nossa cidade foi presa uma mãe que estava abusando do filho de 12 anos, vendendo as imagens na internet por 10 a 50 reais. Então, assim, não é só homem que abusa, é mulher também. É assustador ver essas coisas. O mal está no ser humano, né? O mundo jaz maligno. O mundo jaz. Mas o que é importante a gente pensar? Tem gente que fala assim, não tem mais jeito. O mal tá aí, agora isso é o fim do mundo. Vão cruzar os braços e vão deixar escurecer tudo. Apaga a sua luz, né? Porque Jesus disse que nós somos a luz do mundo. Mas nós somos a luz do mundo. Então, se nós somos, onde a gente estiver, esse assunto vai ser tratado. Eu gosto até de aumentar essa expressão, dizendo nós somos a luz para o mundo. Para o mundo, parabéns. Para o mundo. Parabéns. Eu gosto de usar essa expressão luz para o mundo, porque a gente tem que levar essa luz para fora, sair ali do quadrante da igreja, sair ali do ambiente onde já tem luz e ir para fora. Mas falando desse trabalho, como é que... E aí esse trabalho vem embasado no Claves Brasil, que é a metodologia que trabalha a criança e o corpo, a criança e as partes íntimas, a criança e os outros. O assunto de prevenção, ele alcança a criança no todo. A saúde emocional, a saúde física, a saúde psicológica. Então, tudo isso está englobando os sentimentos, as emoções, quem eu sou, a higiene do corpo, o cuidado com o corpo, o respeito que eu tenho que ter com o meu corpo, o respeito com quem cuida de mim ter com o meu corpo. Você entende que é todo um emaranhado? É como se fosse assim, é como se fosse tudo interligado. Então, quando você vai trabalhar a prevenção com a família, você precisa trabalhar num todo. O cuidado, o respeito, o carinho, a atenção à criança, o olhar para a criança, o ouvir a criança, o atender a criança. Isso é muito sério. Quando a gente vai pensar que é 12 anos que a criança tem, você fala assim, gente, é isso aqui da vida.
Sim. Mas que faz isso aqui para a vida se você não fizer essa base bem consolidada. Vai bem para frente o tempo todo. O tempo inteiro. Então você que é, né, aí que está nos assistindo, se você tem seu filho ainda abaixo de 12 anos, ainda tem muita esperança. Lógico que depois também. Mas se você ainda está nessa base, atente-se para os detalhes importantíssimos que é cuidado, carinho, atenção. Compre material que conecta seu filho a sua vida real. Tire as crianças da internet, porque isso aqui não é material para criança. Criança não tem que estar na internet, criança tem que brincar, criança tem que se divertir, criança tem que machucar o joelho, correr, cair, levantar, curar, abraçar, beijar. Tá chorando, vai lá dar um abraço, não manda engolir o choro. São coisas simples do dia a dia que vai mostrar se a criança tem o valor ou não tem. É tão sério isso que quando você vai trabalhar a prevenção e o cuidado, a gente vai falar de educação sexual. Não é de educação para aprender a fazer sexo. Isso não é educação sexual. A educação sexual verdadeira é uma educação para a sexualidade, para ensinar sobre o valor do corpo, sobre o que é a sexualidade. É tudo que me dá prazer e desprazer. Então, se eu me sinto bem, se eu me sinto amada, acolhida, eu estou desenvolvendo uma sexualidade positiva. Se eu sinto que eu não sou amada, que eu não sou acolhida, que eu não sou ouvida, que eu não fui planejada, o que está acontecendo comigo? Eu estou tendo uma sexualidade negativa. E isso vai afetar lá na frente no meu casamento também. Então, é um emaranhado de situações que vai te gerando uma dependência emocional, feridas, e aí vai todos os traumas da infância que vai gerando, que vai trazendo. Então, se você quer ser um pai e uma mãe protetiva, você precisa trabalhar esses conceitos: emocional, físico, intelectual, cognitivo. E o Kit Protegidos, ele vem com música, com atividades para ter essa interação entre as famílias. Uhum. Como que a criança aprende? Brincando. A primeira música é: brincando a gente aprende a aprender, brincando a gente aprende a se fortalecer, brincando a gente aprende a confiar, brincando a gente aprende a se comunicar. Quem tá brincando hoje? Ninguém brinca. As crianças não estão brincando, Tudo né? sério. Eu tô aqui falando e tem acho que é uma adolescente, que ela tá tão novinha ali. E se a gente perguntar, vai dizer assim: peraí, brincar. Eu pergunto pros pais, hoje eles falam brincar tão distante de mim. E os pais têm que brincar com os meninos, senão eles não vão brincar. A brincadeira, ela precisa ser com pessoas. Sim. Uma pergunta impressionante ou interessante, tia Keila, que eu queria fazer. Olha, se você está gostando do nosso bate-papo, se você é pai, você é mãe, você pretende ser pai ou pretende ser mãe, escreve aí: eu vou cuidar de criança. Escreve aí. Maravilha. Anota aí. Escreve aí para me ver: eu vou cuidar de criança. Tia Keila, você poderia destacar para mim que 2 ou 3 sinais para os pais e mães que estão em casa agora, 2 ou 3 sinais que a criança traz quando ela sofreu algum tipo de abuso? Porque, evidentemente, a criança muda o comportamento, ela muda quem ela é. Teria 2 ou 3 comportamentos que os pais poderiam prestar atenção se os filhos começam a apresentar um tipo de comportamento desse, que a mãe poderia tentar dizer assim: tem alguma coisa errada com essa menina, com esse menino? Sim, Você poderia dizer isso pra gente? Posso sim. Gilmar, é muito importante as famílias, né? Você que está nos assistindo, entender algo primordial que eu sempre gosto de dizer. Fique atento e respeite os sentimentos dos filhos, porque às vezes a gente quer minimizar a dor. Por exemplo, vou dar um exemplo simples e prático. Caiu e machucou. A criança está chorando. O que houve? A mãe às vezes fala: para de chorar, não precisa disso. Para com isso, para de show. Muitas vezes, não, tá fazendo escândalo, tá me deixando passar vergonha. É muito mais fácil você abraçar e falar: não, eu imagino que doeu mesmo, porque eu também já caí, já machuquei, mas eu tô aqui para te ajudar, vem cá, me dá um abraço. Quando você tem atitudes como essa, você tem atitude de respeito com o indivíduo que tá ali, que é uma criança, que é uma pessoa de direito, né? Então tem criança que deixa de querer ir em algum lugar. Eu deixei de ir na casa do meu avô. Não queria mais ir lá. Não queria mais pisar lá. Mas ninguém quis saber por quê. Por quê? Ninguém perguntou, ninguém quis saber, ninguém percebeu também. Passou, ninguém viu. Às vezes a criança deixa de comer alguma coisa. Às vezes a criança... Teve uma criança que estava com medo de cortina. Ela tinha medo, queria que a cortina ficasse sempre aberta, porque ela já foi abusada atrás da cortina. Puxa vida. Olha, deixou de comer macarrão, porque ela foi abusada quando ela estava comendo macarrão por baixo da mesa. Você entende que não existe algo específico, mas sempre vai ter dores. Às vezes vai deixar de gostar de uma pessoa, não quer abraçar, não quer estar perto, fala que não gosta. Nunca invalide o que ela falou ou o que ela sentiu. Ouça.
Senta e ouça, não deixe de valorizar. Se fosse um adulto, você não ouviria? E muitas vezes sim. Sim. Às vezes, se fosse o filho do outro, a gente ouviria. Aí a gente vai para por exemplo, básico. Caiu esse copo aqui na mesa e derrubou água. Se fosse um visitante, né, na nossa casa, como que a gente ia fazer? Não tem problema, não, fica tranquilo, que isso acontece. Vem, pera, pode deixar que eu vou limpar aqui agora. Mas e quando é o nosso filho? Eu já falei 100 vezes e você vai dar, meus copos, E aí a gente percebe que nesses pontos a gente vai ver se os nossos filhos vão contar pra gente um problema ou se eles vão esconder o problema. Então, as crianças, elas falam, mas às vezes elas não vão utilizar palavras mesmo. Elas vão ter medo, elas não vão querer estar perto da pessoa, elas vão, às vezes, não querer mais se alimentar, vai falar palavras também. Quando é mais adolescente, já utiliza os termos, não nada dá certo pra mim, eu não dou conta, eu quero morrer, ninguém gosta de mim. São situações e situações que a gente precisa abrir os nossos ouvidos para entender o que está acontecendo. Pode, às vezes, não ser um abuso sexual, mas é um bullying que está sofrendo e não sabe dizer que é. Então, fica atento, né? E seja alguém que seja a primeira pessoa que ela vai buscar referência para ser um ajudador e um resoludor, né? Vai resolver ali o seu problema. Existe também, tia Keila, uma falta de... Não sei se é falta de treinamento, mas talvez treinamento, eu acho também... O trabalho da senhora não pode ser 100% abrangente, sei que a senhora faz melhor, mas acho também que falta muito treinamento também para os pais. Principalmente pais e mães que tiveram uma gravidez indesejada, né? Eles começam de uma forma inconsciente a descontar no filho que nasceu aquela tipo assim, olha, você atrapalhou o meu projeto de vida, e de uma forma inconsciente ela começa a transmitir muita raiva para os filhos, e esse filho também vai sofrer muito. E o ciclo continua. O que eu sempre falo, a gente precisa entender o ciclo que nós somos criados e perceber se a gente quer que ele continue girando ou se a gente quer quebrar ciclos de violência, por exemplo. Porque tem pessoas que não conseguem entender que aquilo é violência. Eu lembro de uma vez que eu estava ministrando em Palmas, no Tocantins, e uma mãe pediu a palavra, falou, não, eu quero falar. Porque eu estava falando de violência, de quebrar ciclos, de não querer replicar o que te fere. Aí ela falou, tia Keila, é tão real isso que eu cuidei dos meus filhos com muita agressividade. Sempre fui uma mãe muito brava. Batia muito neles. Qualquer coisa que eles faziam, eu batia. E aí ele cresceu e tal, e eu fui estudar, eu fui entender mais, e Deus me trouxe para um lugar diferente. E eu falei assim, meu Deus, o que eu fiz tanto errado com meu filho? E meu filho agora casa e tem filho. E eu vejo meu filho a mesma coisa que eu fiz com ele. É como se fosse o meu reflexo, só que agora é masculino. E aí um dia eu falei com ele, filho, por favor, não faz isso, não bate nela, não faz isso. Sabe o que ele disse pra mim, tia Keila? Ele falou, mãe, mas logo agora que é eu que posso bater, a senhora vem me dizer esse discurso? Olha, isso pra mim, eu conto sempre que vem eu trago isso, porque ele cresceu. Ele foi um pai para falar assim, agora eu posso bater. Vou devolver. Agora eu sou a autoridade. Eu vou devolver agora. Olha, vê se... Ela falou, tia Keila, eu errei muito. E ela chorava copiosamente. Então, não erre dessa forma, família que está nos assistindo. Por favor, seja para o seu filho o que você gostaria que você tivesse tido lá atrás. Porque, igual a gente está falando aqui, nós não estamos falando mal dos nossos pais. De jeito nenhum. De maneira alguma. A gente está sendo consciente de ver o que foi positivo e o que não foi. E o que não foi positivo, para que eu vou replicar? Se eu posso paralisar, eu tenho esse poder de escolha, né? Verdade. Se eu quero escolher, se eu posso escolher, eu vou escolher o melhor. Eu venho mais ou menos de um histórico parecido. A minha mãe, lamentavelmente, minha mãe foi muito violenta. Foi uma mãe muito violenta. E hoje ela já descansa no seio de Abraão. Mas eu, depois que me tornei pai, depois que eu me tornei adulto, eu entendi a minha mãe, que vem também de um histórico de vida. O pai dela morreu, ela tinha 12 anos, e ela foi levaram ela para Belo Horizonte, ela foi criada em casa de família, cada dia, cada tempo num lugar. Então ela teve uma vida muito massacrada. E depois ela vem replicar isso. E graças a Deus eu consegui ser um pai que não passei isso para meus filhos. Até no começo do meu casamento eu era muito bravo, muito agressivo, e minha esposa foi me mostrando isso. Olha, isso aqui tem a ver com a sua família, tem a ver com a sua mãe, vem de lá.
E eu comecei a perceber E isso. ela teve paciência também para te ajudar a entender E esses isso. dias meu filho sentou comigo, ele falou um negócio comigo, ele deve estar assistindo a gente. Tocou no coração. Ele me emocionou muito, que ele falou assim, pai, se eu conseguir ser para os meus filhos 10% do pai que o senhor foi para mim, Bom. eu tô muito bem realizado. Maior herança que você Nossa, deixou. Deus, isso me quebrou, isso foi muito bom. Tia Keila, o trabalho que você está fazendo nas escolas, dando palestras, fazendo eventos... De uma coisa a gente vai para outra, né? Como é que tá essa agenda sua? Nossa, graças a Deus, assim, eu não tenho mais finais de semana até dezembro, bom. porque eu não abri ainda 2025. Mas as pessoas têm se despertado, as escolas têm pedido ajuda, porque ele tem visto situações de violência, replicação de violência na escola e só resolve trazendo esse ensino, né? Essa virada de chave. Então, assim, há muito o que se fazer, há muito ainda o que se avançar, mas eu estou muito feliz que tem avançado, tem acrescentado muito na vida das pessoas e todo mundo que passa pelas formações, pelas palestras, falam assim, por que eu não ouvi isso antes? Onde que eu estava que isso não foi falado antes para mim, para minha família? E eu lembro quando você está falando de pai, eu já tive uma conversa com meu pai assim, de abrir o coração para ele, né? E falar para ele, pai, situações que a gente vivenciou poderia ter sido evitada, né? Se tivesse mais conversa, menos briga. E aí eu falei com ele, como que era o meu avô pro senhor? Aí ele foi, assim, embargou a voz, né? O meu velhinho de 75 anos embargou a voz. Puxa vida. Porque ele tem meu pai, ele falava pra mim, meu pai era maravilhoso, comprava e pagava, melhor nome na cidade, não sei o que. Não, tô falando disso não, tô falando de brincar. De casa. Tô falando de se divertir com você, de sentar, de conversar. Não tinha isso. Meu avô não fazia isso. Então, mesmo ruim como foi, né, a nossa vivência, foi melhor do que a que ele teve, né? E ele fala, eu não tive ninguém para virar a chave, para me ajudar. Minha mãe muito nova, não sabia também como conversar, sempre foi muito introspectiva, não sabia falar sobre essas coisas. Então, não teve como ter uma interferência para evitar um divórcio, por exemplo, né? Mas, graças a Deus, eles estão vivos, né? E hoje a gente tem um relacionamento. Eu tenho um relacionamento com meu pai, com a minha mãe. E a gente consegue conversar sobre isso, trazer isso de uma maneira leve, né? De um aprendizado melhor para todo mundo. Né? Graças a Deus. Aonde que encontra a Tia Keila? Quem quer levar a Tia Keila para um evento? Quem quer levar a Tia Keila para dar uma palestra? Como que acha a Tia Keila? Então, você pode nos achar pelo Instagram, o melhor lugar hoje em dia, né? A gente está mais nas redes, assim. Então, @Tia Keila. Keila com Keyla. E aí, lá, a gente, no direct, a gente pode conversar, a gente passa o e-mail, passa o WhatsApp. E lá a gente consegue, né, estar com vocês aonde vocês precisarem. Esse material que a Tia Keila tem está disponível aonde para as pessoas comprarem? Lá também? No Instagram a gente consegue enviar tudo direitinho para vocês terem acesso. E olha, a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela diz que a criança que fica, né, nas telas por muito tempo, sem limite, ela tem dificuldade de desenvolver empatia, autocontrole e facilidade de lidar com relacionamentos. Repete isso, Tia Keila, por favor. Facilidade de lidar com relacionamentos, autocontrole e empatia é totalmente neutralizado se a criança tem acesso à tecnologia sem limites. E aí a Sociedade Brasileira de Pediatria diz em alto e bom som que para que o corpo e a mente da meninada valham por mais de 1000 processadores, brincar é essencial. Ter o mundo real perto é essencial. Então, para que isso aconteça, a gente precisa de livros, de músicas, de brincadeiras, de vida real, de mundo real. E isso só se dá com contato físico, né? Com relacionamento. Gilmar, imagina uma geração sem empatia, sem autocontrole e sem facilidade de lidar com relacionamento. Zumbi. Não existe. Geração zumbi, é o que a gente está vendo aí. Eu escrevi um livro, chama-se Dê um Play na Sua Vida. E nesse livro tem uma parte que... Eu já quero. Vou te mandar. Eu tenho uma parte dele que eu escrevo dizendo lembre-se quem você é. Um capítulo é lembre-se quem você é. Porque a gente cresce, fica adulto e a gente pega tantas responsabilidades e chega uma época na vida da gente que a gente esquece quem é a gente. E um dia eu estava na minha casa mexendo em alguma coisa e eu achei, lá no YouTube, umas músicas que eu ouvia quando jovem, adolescente, da Vaninha, da Sandrinha. Ah, Sandrinha linda. E aí eu coloquei no YouTube para tocar. Poxa vida, quando aquelas músicas começaram a tocar, eu lembrei de quem eu era. Eu falei, gente, eu era um camarada que brincava muito, que era muito feliz, que eu tô muito sério, tô muito sisudo, eu tô muito...
E eu fui lembrar de quem eu era. Isso foi tão bom. Então, eu estou trazendo esse tópico aqui porque, às vezes, os pais precisam lembrar da criança dentro deles, né, Tia Keila? Para eles se conectar com a criança que eles têm. E às vezes falar, meu filho está tão distante de mim, para tudo e vai brincar com ele, que você vai ver se ele não vai ficar pertinho de você. Para tudo. Larga a sua tecnologia, porque hoje a gente está falando das crianças conectadas, mas a gente também está... Tá todo mundo conectado. Tá todo mundo. Você chega num restaurante e ninguém conversa com ninguém. Tá Outro dia eu fiquei brava no restaurante porque não tinha o cardápio impresso, só era o cardápio online. Eu falei, não quero cardápio, eu quero celular, eu quero sentar na mesa e sair do celular, não quero ficar olhando, porque aí vem uma mensagem que você tem que responder, que você esqueceu, e você perde o tempo que você tem de estar presencialmente com a pessoa. Na minha casa eu consegui manter uma regra lá por muito tempo, né? Agora os meus filhos são todos de maiores, né? Agora acabou. Mas eu consegui manter uma regra lá por muito tempo. Lá em casa, eu falei, ó, o xerife vai botar uma lei aqui em casa. No jantar e no almoço, na mesa, ninguém pega no celular, inclusive eu. Isso. Então, quando a gente ia pra mesa... então, quando a gente ia pra mesa, a gente já tinha o lugar de colocar o celular lá. Se toca o celular enquanto a gente tá almoçando, jantando, e eu sou assim, até hoje. Eu vou pro restaurante, eu chego lá e... Coloco o celular porque eu quero ter contato com quem tá ali comigo. Viver o momento, né? Que senão você tá presente aqui, mas sua cabeça tá longe. E eu acho que isso ajudou muito a ter uma conexão. Escreve aí, eu vou brincar mais com os meus filhos. Escreve aí, por favor. Aí você já procura no YouTube. Brincando, a gente aprende a aprender. Aí você já vai brincando e aprendendo. Você tem um canal no YouTube, né, Tia Keila? Temos Tia Keila também. Tudo você vai encontrar como Tia Keila, Keyla. É a primeira que aparece lá. E vai ter muito conteúdo para criança. Lembrando, né, Gilmar, que criança não pode navegar no YouTube sem a supervisão de um adulto, porque lá não tem só material bom. Pelo contrário, tem muito material pesado, ruim, e precisa do acompanhamento de um adulto para que a criança tenha acesso ao canal da Tia Keila no YouTube. Ok. Vindo nessa mesma pegada, só quero falar com você que está na região de Contagem, deixar isso aqui claro, que eu acredito que Contagem vai ganhar muito. Tia Keila vai vir aí, ela é, nesse momento, uma pré-candidata a vereadora na cidade de Contagem, e eu acredito que Contagem vai ganhar muito tendo uma pessoa que tenha esses princípios dentro da Câmara, e tomara que isso aí cresça, que vá para deputada, porque eu já estou pensando lá na frente, porque eu quero ver você ter força para trazer leis, para restaurar leis, para restaurar as crianças, porque, tipo assim, a coisa está indo rio abaixo, a coisa está assustadora. A gente vê os canhões todos voltados para a infância e uma sociedade gigantesca de olhos vendados, achando que está tudo bem, e não está. Teve um evento há poucos dias atrás, lá acho que, se não me engano, se não me falha a memória, parece que foi no Minas Centro, alguma coisa relacionada à cultura, à educação, e eu lembro que um dos deputados foram lá, e quando eles chegaram lá, que eles foram pegar os livros que estavam se expondo, eles falaram assim, isso aqui não é para criança. Pornografia. Isso aqui é pornografia. Então, tipo assim, a sociedade está chamando isso de normalidade. Sim. E é uma pena isso, porque a própria sociedade, se a gente não tiver um freio, a própria sociedade vai sofrer muito no futuro, porque vai ter pessoas degeneradas, pessoas sem limites. É o que nós falamos aqui, a pornografia, ela forma abusador. Se eu estou estimulando as crianças a ter acesso a esse material pornográfico, elas vão viciar nisso, porque é viciante. Vai virar um vício. E aí acabou. Então, nós precisamos chegar primeiro. E não é um dever da igreja, não é um dever, é um dever da sociedade. É um dever da sociedade. É de todo mundo, né? E da igreja mais ainda, porque a igreja tem um dever social gigantesco. Então, nós precisamos, como sociedade, se posicionar e colocar mesmo a mão no arado e dizer, não, com as crianças não mexe não, porque nós estamos de pé. Tia Keila, eu queria que você deixasse do seu coração uma mensagem de nobreza para as pessoas que nos assistem, para pais, para mães, para futuros pais, para futuras mães. E antes de você deixar a mensagem, eu tenho mais uma pergunta para te fazer. Você já tem esse trabalho, ou pretende ter, ou se não tem, já fica aqui uma sugestão, de treinar outras tias Keilas? Nós precisamos de pelo menos umas 10 mil tias Keilas no Brasil, em outras cidades, em outras nações, em outros estados do país, para levantar essa bandeira também. Sim. Nós já vamos finalizar nosso curso online, né? Porque hoje em dia, né, as pessoas querem muito o curso online, a gente já está finalizando ele, já está nos finalmente na edição. E a gente tem
muitos cursos presenciais, né? Eu não paro. Essa agenda nossa até dezembro é totalmente de ir nos lugares para capacitar pessoas, para capacitar professores. Porque é muito importante a gente trazer esse conhecimento para multiplicação, porque é isso que a gente deseja. É o principal ponto esse. Tanto que Damares Alves, Guilherme Shelby, todos já foram em Contagem para formar o povo e para abrir a visão do povo. Só que é algo que precisa ser cada vez maior e mais abrangente, né? E por isso que a gente precisa alcançar todos os lugares possíveis. E eu agradeço por poder estar aqui ampliando a nossa voz perto de você, Gilmar. Muito obrigada. Que bom. Qual a sua mensagem de nobreza para quem nos assiste, Keila? Meu povo, olha, você que está aí nos assistindo, que está aqui nesse podcast da nobreza, né? Escola de Nobreza, eu quero dizer para você para tomar posse dessa nobreza que Deus já nos deu e faz do seu lar esse lugar de grandiosidade. Neemias, ele sai do palácio, ele sai, né, daquele ambiente de nobreza para ir para Jerusalém, reerguer o muro que estava ali fendido e portas queimadas. Nós estamos vivendo um tempo assim, onde os muros estão fendidos e as portas queimadas. Nós precisamos, com a nobreza de Deus que nós temos, reconstruir isso, porque se quem tem valores e princípios não se levanta para fazer isso, quem fará? Então, a responsabilidade é minha e sua, como trabalhadores do Senhor, para reconstruir o que é necessário. E se na tua casa tiver alguma fenda ou alguma porta que esteja aberta, que o Senhor te revele e que você tampe, para que possa ajudar a tampar de outras famílias também. Que maravilha. Eu queria que você escrevesse assim agora: eu sou nobre. Escreve aí, por favor. Eu sou nobre. Eu sou nobre. Porque nobreza é quando você consegue passar por um processo igual a tia Keila passou, que ela conseguiu enxergar as muralhas trincadas na vida dela, ela conseguiu fechar os muros, restaurar as portas, como ela falou aqui sobre Neemias, e agora ela consegue levantar uma bandeira para ajudar outras pessoas, outras crianças, outros pais e outras mães. Isso é nobreza, isso é transformador. Eu até, você falando, eu lembrei de um comentário que eu fiz esses dias, que o segredo da a parábola dos talentos. O pessoal fala de muita coisa ali na parábola dos talentos, mas para mim o maior aprendizado ou o maior segredo da parábola dos talentos é que o pessoal que ganhou os talentos ali, eles tinham que multiplicar talentos. Então, é por isso, quando eu falo que nós temos que ter pelo menos umas 3.000, 5.000 tia Keilas por aí, é multiplicar essa tia Keila várias vezes. É inspirar, né? Fazer as pessoas se inspirarem, né? E é isso mesmo. Ontem, no curso dos professores lá da escola, eu falei para eles, que o que vocês estão sentindo aqui é para ser multiplicado para outras pessoas. Você precisa propagar isso, porque é o que cura. Tia Keila, alguém em casa agora está assistindo a gente ainda tem ali mais uns 3 minutos, mas alguém está em casa agora assistindo a gente, de repente a pessoa queimou o coração dela, falou assim: eu quero trabalhar com isso, eu quero trabalhar com criança. Tem algum curso, tem alguma escola, tem alguma coisa que essa pessoa poderia procurar para ela começar já a pegar ali as ferramentas, a aprender? Aqui, já pega com a gente lá no Instagram, você vai entrar e vai chamar a tia Keila, tem o site protegidos.site, que é o link para que você possa entrar. Lá a gente tem muitos materiais para te fortalecer e lá tem também um link onde você vai colocar eu quero fazer parte. Porque aí você vai entrar conosco nessa ação efetiva e vai, sem dúvida alguma, chegar para você diversas ferramentas e estratégias para que você possa ser um protetor que você não teve lá atrás. Eu vou fazer uma pergunta como se eu estivesse em casa assistindo agora. E se eu não for crente, não for da sua igreja, também posso participar? Aqui não tem denominação, aqui não tem lado político também, porque a proteção da infância, ela tem que ultrapassar política, religião, crenças, valores. Uma única pauta que ela precisa ter, assim, olha, uma equidade é a pauta da infância, porque ela precisa ultrapassar qualquer tipo de ideologia. É a pauta da infância. Então, diferente... Você está junto com a gente, com qualquer religião, qualquer lado político, você precisa entender que a infância precisa ser prioridade. E a gente está junto. Que maravilha isso, que maravilha. Tia Keila, foi um bate-papo, assim, para mim, extraordinário. Foi um podcast, para mim, assim, grandioso. Mexeu comigo. Que bom. As suas palavras foram mexendo dentro de mim, da minha emoção. E eu tenho certeza que quem está em casa também está, assim, muito impactado. Eu quero te agradecer, quero te honrar aqui pelo trabalho que você está fazendo. Algumas coisas que você está fazendo, talvez você não veja fruto nesse momento,
mas eu tenho certeza que você está fazendo uma semeadura para uma plantação eterna, que vai impactar várias gerações. Eu acredito que muitas famílias vão ser famílias saudáveis através do trabalho que você está fazendo. Eu acredito que muitos homens nobres e muitas mulheres nobres no futuro serão homens nobres e mulheres nobres, porque quando criança encontraram uma tia Keila ou alguém do ciclo ali da tia Keila que foi lá, que levou uma mensagem, que protegeu, que cobriu essas crianças. E o seu galardão não tem nem como a gente descrever. Só chegando lá para você descobrir o tamanho do galardão que você vai receber. Eu peço oração por nós, por essa caminhada que não é fácil. Sei que não é. Mas se o Senhor mandou, a gente tem que dizer sim. Vai chegar vamos lá. embora. Vai chegar lá. Né? Obrigada. Muito obrigado pelo seu tempo, viu, tia Keila? Eu quero agradecer você por estar aí assistindo a gente. Eu espero que você já tenha se inscrito no canal. Eu espero... Vou ler seu comentário daqui a pouco. Estava aqui concentrado, mas já vou terminar aqui. Vou correr para me ler seu comentário. Escreve aí se você não escreveu ainda. Eu sou nobre. Ativa as notificações para você receber os nossos próximos episódios. E me acompanhe também nas redes sociais. Eu estou lá no Instagram, @GilmarCaetano1. Entra lá, @GilmarCaetano1. Tia Keila, fala de novo da tia Keila. @Tia Keila. @Tia Keila. Vai lá. KEYLA. Manda sua mensagem, vou ter o prazer de te responder. E eu te encontro no próximo episódio. Viva a vida, porque a vida é gostosa de ser vivida. Tchau.